Bora, fiel, se liga no Mano inconformado com o Dorival Júnior após a derrota de ontem naquela formação ridícula que ninguém entendeu nada com Charles, um 4-5-1 todo bagunçado. E o Mano também comentou sobre a possibilidade do Emiliano Dias voltar ao Corinthians, ele que treinou o Timão junto com o seu pai Ramon Dias ano passado, se não me engano. E o Mano falou algo interessantíssimo e também mais um técnico aí português que pode estar na mira do Corinthians. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Assumiu totalmente a culpa. Apareceu a Margarida, parou de desculpinha furada. Ele assumiu a culpa, falou falou não que... assumir, né? E aí as escolhas deles, inclusive explicou do Charles, né, que foi o grande questionamento aí do jogo, né, Lelê? Da escalação dele, que sem o Raniel tinha que proteger mais a bola, porque o time do Fluminense é um time rápido, ele queria uma composição mais rápida e tudo. Falou, mas na verdade, né, ficou uma coisa meio no ar, assim, que não ficou bem explicado do Charles, né? Tentou se defender, mas não deu muito certo. Colocou o Zaca, né, pra dar uma velocidade maior pro time. Zaca. Esse aí ainda que entrou bem, cara. Assim. E o Lingard? As duas coisas que prestaram no Corinthians, eu achei que foram os dois aí. E o Cauê no gol, achei que foi mais seguro que o Felipe Longo. Apesar dos 3 gols, acho que ele não teve culpa aí nos gols. Não, e se não fosse ele, o Corinthians podia ter tomado 6. Podia ter tomado mais, também acho. Fez umas puta defesas, E aí, pra complementar, pra vocês já emendar o bate-papo aí, hoje teve conversa da TO com o Dorival e com os jogadores. E disse que o clima não foi aqui menos não, viu? Foi bem pesado, hein? Disse que pegaram pesado, a cobrança foi grande, principalmente em cima do Dorival. Os jogadores estavam ali, levaram também, conversinha, e o Dorival foi o mais cobrado, né? Diz que ficou um clima meio estranho assim, que acharam pesado até a cobrança em cima. Queriam o quê? 8 jogos sem vitória, queriam flores? Vão cagar a cambada de morto. Que é isso? E ó, vou te falar, Dorival, seu trabalho é um lixo. Mas, ô Lelê, começa que daqui a pouco eu termino. Vai lá. Não, a caravana, né, em primeiro lugar, falando já do protesto aí, eles vieram direto do Rio de Janeiro, Motinho, e já pararam no CT. Nem foram pra casa. Então imagina como é que os caras estavam lá. Os caras estavam no veneno, não comeram ainda. Já chegaram com o sovaco no Dorival lá, entendeu? É isso aí. O negócio é o seguinte, Dorival. Não vem cobrar, entendeu? Não tá regata, tá molhada. Nós todos 3 dias sem tomar banho. Tamo sujo, entendeu? Nem trocou a cueca, meu Deus. Mas, ó, vocês sabem que a gente até, eu e o Mano aqui, a gente até diverge em algumas questões do Dorival, de pedir a cabeça do Dorival ou não. Não sei se o Mano vai fazer isso hoje também, porque tem uma multa de 9 milhões, né, em caso de demissão, e também você precisa ver quem vem pro lugar dele. Mas, cara, eu sempre achei loucura, por exemplo, torcedor que metiam fora do Dorival, pedia a cabeça do Dorival, logo depois que a gente ganhou o título da Copa do Brasil. Eu achava isso um absurdo. Mas hoje, não só por conta dessa sequência, né, de 8 jogos aí sem vencer, não só por isso, mas porque o time não demonstra uma reação em campo, não demonstra um padrão, né? Então, o primeiro tempo de ontem, mano, eu acho que só não foi pior do que o jogo contra o Coritiba, hein, que pra mim foi o pior do ano disparado. Mas assim, é um negócio tão feio de assistir que você se sente até envergonhado de ver que o time não consegue produzir nada, que já deixou algum tempo de ser algo, assim, questionável pedir a cabeça do Dorival. Eu só acho que ele não cai ainda porque realmente a situação, né? Você precisa ver quem será o substituto e tudo, tem multa, o Corinthians tá cheio de dívida pra pagar. Mas hoje eu entendo o torcedor que já não suporta mais, que tá de saco cheio e que pede fora Dorival. Eu ainda não peço diretamente, porque eu gostaria muito de saber quem viria pro lugar dele. Porque pra mim também não adianta demitir um Dorival e trazer um Fernando Diniz, que muita gente fala e gosta e tal. Meu Deus. Mas assim, por que ontem, principalmente, eu também responsabilizo mais o Dorival? Porque em muitos jogos, o Dorival, apesar do time ir mal e sob o comando dele, eu acho que ele escala o que ele tem de melhor em muitos jogos. E aí eu acho que isso já isenta um pouquinho da responsabilidade dele, joga mais a responsabilidade pros cobrões do time, porque ele tá escalando o que tem de melhor. Ontem isso não aconteceu. Ontem o senhor Dorival não escalou o que ele tinha de melhor. E ninguém entendeu o porquê. Ninguém entendeu o porquê insistir mais uma vez com o Bidon e com o Garro juntos, que não vem dando certo. E ele sabe disso, porque ele já foi perguntado várias vezes, já foi questionado várias vezes sobre isso. E aí, na falta do Memphis, ele deixou o Yuri, coitado, isolado, ilhado lá na frente. Não tinha alguém pra fazer essa dupla de ataque com ele. O Yuri ficava correndo igual uma barata tonta lá muitas vezes.
tinha que recuar, tentar fazer um pivô que também não é a dele, pra tentar participar do jogo, porque a bola não ia até lá. Ninguém servia. E mais uma vez, Bidon e Garro, um atrapalhando o outro. Os dois ali na mesma faixa do campo, meio de campo perdido. Então é uma insistência que me parece que o Dorival tá querendo morrer abraçado com isso. E outra coisa foi a utilização do Charles no time titular, sendo que tem Matheus Pereira no banco. Se você não tivesse opção, o Ranieri tá suspenso, aí alguém se machuca, tal, não sei o quê, não tem opção, tenho que ir com o Charles. Ok, é o que tem. Mas tinha o Matheus Pereira, que na minha concepção tem muito mais qualidade pra agregar nesse time que o Charles. Independente da desculpa que ele quis dar, de não tinha o Ranieri, então vou colocar 2 caras com um segundo volante pra fazer o primeiro e tal. Até porque Alan e Charles ali, vamos e convenhamos, né, mano? 6 por meia dúzia. Não nem fede, 2 porcarias. Exatamente. 2 tranqueiras. Então, eu sempre tento responsabilizar mais os atletas, sim, os jogadores que estão em campo, porque eu acho que a gente não pode só focar, né, sempre no treinador e esquecer dos caras. Mas ontem, eu entendo e eu também acho que o principal culpado, não só pela derrota, mas pelo jogo pífio que o Corinthians fez, foi o Dorival Júnior por conta das escolhas dele. E aí eu vou deixar o Mano falar sobre o Dorival, que eu sei que ele quer falar. Depois a gente fala sobre as outras coisas do jogo aí. Ô, Lelê, vamos lá. Primeiro, com relação aí ao Dorival. Vamos lá. Dorival. Teu trabalho é uma bosta, Dorival. Que isso, cara? É uma bosta. São 8 partidas que o Corinthians não ganha. E o Corinthians, novamente, depois de uma data FIFA que ele ficou parado 10 dias, ele não apresenta evolução nenhuma. Você, Dorival, parece que não conhece os jogadores que você tem. Você me entra num 4-5-1 nojento ontem. Nojento. Você entra com 2 volantes que, se somar os 2, não dá meio. Alan e Charles. Quando você escala o Charles, você tá pulando de peito na lança. Você tá criando uma terceira guerra mundial. A torcida do Corinthians não suporta o Charles. E você inventa esse cara de novo, nesse meio campo do Corinthians. É absurdo o que você faz. É absurdo. Garro e Bidon, um anula o outro. Porque se os 2 jogam na mesma faixa do campo, ali municiando o ataque. Nenhum deles tem característica de ser meio ofensivo, de encostar no atacante. Você já praticou essa merda dessa escalação? Acho que foi Corinthians e Curitiba, Lelê, que ele coloca o Memphis isolado lá na frente e o Memphis se matando sozinho contra o sistema defensivo inteiro. Ontem ele fez a mesma coisa com o Yuri Alberto. Precisa ser muito burro pra fazer isso. Mas muito burro. Não é pouco burro, não. Então o negócio é o seguinte, Dorival, quando você pratica um ato desse, cara, na boa, depois de 10 dias, novamente, você já tinha ficado 12 parado, não apresentou nada de evolução, ontem, novamente, você apresenta porra nenhuma de evolução. O Corinthians era um catado. O Corinthians, ele deu um chute ali, com poucos minutos aí do Alan, e até falei, putz, será que vai? Mas, cara, não demorou muito pra voltar ao normal. Não demorou muito, Lelê. Aqueles carros lá que o cara dá uma polida, sabe? Põe serragem no câmbio, você dá a volta no quarteirão, já tá fazendo barulho de novo. É o time do Corinthians, cara. É absurdo ver o que o Dorival faz à frente do Corinthians. E aí, Lelê, quando você fala, eu não ia pegar no pé do Dorival, porque eu acho que os jogadores têm culpa. Cara, o jogador é o espelho do seu treinador, cara. Na boa. É igual o filho mal educado. O filho só é mal educado porque o pai deixou ser mal educado. Se o pai fosse linha dura, ele não seria mal educado. Com o jogador é a mesma coisa. O Dorival é muito paizão desses caras. Ele é muito paizão. Cara, vou te falar, o Clube Med, o Tivoli, o Nanai, qualquer resort de luxo tem inveja do Dorival. Porque o Dorival, ele tem um resort dentro do Corinthians, cara, que é 8 estrelas, não é 6 estrelas. É o resort Dorival. É o resort Dorival. Ele tá à frente de qualquer resort top do mundo. Você pode escolher, porque o time do Corinthians hoje, ele não tem padrão. Um time que joga no 4-5-1 era pra ser um ferrolho do cacete. E é um time que assim jogou exposto, Mota. No 4-5-1 consegue jogar exposto. Como é que você deixa lá o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista no mano a mano, por exemplo, com o John Kennedy, com o Serna? Tá na cara que vai tomar preju, velho. Vai tomar preju. Um meio campo que não cria, porque um meio anula o outro. O Garro, ele tem que ser reserva do Bidon e ponto. O André também não tá jogando nada. Depois que pintou essa proposta do Milan, também o moleque sumiu. Fez o gol ontem, mas não jogou bosta nenhuma. Sacrifício ali, colocou lá pela esquerda. Mas não tá jogando nada também, sabe, Lelê? Então tudo ainda isso, o grande treinador é o cara que consegue extrair o máximo desses caras, porque o Bidon também não tá jogando nada. O Garro não tá jogando nada. Ninguém no Corinthians produz absolutamente nada. É um absurdo, velho. É um absurdo. Então, na boa, Lelê, acabou pro Dorival. Chega, tem que ir embora. Tem que ir embora. A Lelê até falou, mas quem pode trazer? Hoje os nomes deles são escassos, eu concordo, Lelê. Mas o Corinthians ele precisa de um fato novo. Imagina, por exemplo, você tá ali tentando socorrer alguém que teve uma parada cardíaca na rua.
Tá? Olha as Você tá ideias. fazendo a massagem cardíaca. A massagem cardíaca não tá mais adiantando, você vai chegar lá com o desfibrilador. Não quer dizer que o desfibrilador vai colocar o cara de novo na ativa. Ele vai levantar, pode ser que ele morra ali. Mas pelo menos você precisa tentar alguma coisa diferente do que você tá tentando. E o Corinthians hoje não dá pra permanecer com o Dorival Júnior. Essa lorpa, velho, essa lorpa, ele não consegue mais fazer nada de útil, cara. Nada, ele não consegue tirar nada desse time. Então precisa fazer alguma coisa com urgência pro Corinthians não cair. Porque o Dorival, pra ele, tá tudo bem. Na última entrevista, inclusive, nessa declaração, enfiou o rabinho no meio das pernas. Porque na última ele falou, se deixarem eu trabalhar aqui, confia o cacete, maluco. Tá fazendo porra nenhuma de bom. Vai pro inferno. E a Libertadores O Corinthians, tá ele aí, foi... né? Aí que tá, Mota. O Corinthians, ele foi campeão. E volto a falar agora, porque é muito simples hoje. Os caras viram, mano, você tem razão. Porque quando eu tava discutindo com o meu irmão aí desse treinador meia boca, Dorivete. O Marcão é Dorivete. vários ficaram do lado do meu irmão. Não, porque o mano pega no pé o cacete. Eu sei que não dá pra contar com o cara. O Corinthians, ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, apesar do Dorival, não foi por causa dele. Porque, eu repito, os jogos, o Corinthians, ele deu milho, cara. O Cruzeiro aqui dentro da Neoquímica Arena, com uma classificação encaminhada, o Corinthians tomou um baita de um amasso, Lelê. O Hugo Souza salvou o Tchoba do Dorival naquela oportunidade. Corinthians e Vasco no primeiro jogo em casa também, porra, velho. O Corinthians era pra moer o Vasco e tomou um amasso também. Poderia ter perdido o jogo dentro da Neoquímica Arena. Tudo bem, reverteu depois no Maracanã, mas o Dorival, com o time que ele tinha na mão, ele tinha a obrigação de fazer melhor do que ele fez. O Dorival não é confiável. E agora, se não mudar, Lelê, o Corinthians, ele vai brigar pra não cair. A Libertadores, com esse futebol de bosta que a gente tá apresentando, cara, questão de tempo foi ser eliminado. É questão de tempo. Eu acho que a gente vai ter que falar ainda da expulsão do senhor Alan, né? Que eu espero que seja multado, inclusive. Ele né? pediu desculpa, né? Via Instagram, pediu desculpa à torcida, falou que... Fala que você faz com a sua desculpa também, Alan. Nada Balançou a barra, justifica. né? Cuidado. Não, mas eu Cara, acho burro, que, velho. só pra gente finalizar a questão do Dorival, mano, eu acho que contra o Internacional domingo vai ser o dia D, de fato. Porque nós temos a sorte ainda, que não dá pra contar também totalmente com ela, né? E entrar com salto alto, enfim. Porque o Internacional tá com um time muito mal montado também esse ano. É horrível. Eu assisti o jogo do São Paulo, inclusive ontem à noite, depois que cheguei em casa. E, cara, É ruim. tá muito ruim. Tá Ruim. muito ruim. Eles A até chance fizeram do o gol. Corinthians, né? Então. É uma chance do Corinthians tentar Mas aí não é uma ter enganação. uma retomada. Mas aí não é enganação. Mas é porque daí, assim, você vencendo o Internacional, você pelo menos afasta um pouquinho, né, A crise. o Cubaca aí. Aí E vem a já tem a Libertadores. estreia da Libertadores no dia 9 contra o Platense, que eu acho que é da chave do Corinthians, o time que também Mais vai dar pra fácil. aproveitar melhor. Só que conhecendo Corinthians e Libertadores, eu não vou ficar falando que ninguém é fácil, porque, né, falou espanhol, hablou, ferrou. E o Platense é campeão do último. Tá dando abertura, mas já perdeu 15 já perdeu muitos caras, né, jogadores, daquele time. Então eu verdade. também fui olhar isso aí. É verdade. Então eu acho que dá. Então, assim, são 2 jogos que talvez a gente pode ter uma sobrevida e retomar, na verdade, a confiança do time, né? Agora, perdeu pro Internacional domingo, aí eu acho que realmente, mano, aí eu vou ter Mas que aí uma concordar com semana o de mano. estreia Mas, ô, Lelê. pra Libertadores vai mandar o Dorival embora? E mande, velho. Ô, Motinha, nunca é tarde pra você reparar um erro. Pior é começar Ó. com ele, começar Não, mas tô errado. falando. Mas, ô, Motinha, nunca Sem é tarde. tempo. Essa é uma frase que você pode, Vai. pode Quem depois falou? tatuar. Mandela? Eu não sei quem foi que falou, mas onde- é uma frase muito boa. aonde você sugere que ele tatue essa frase? Tipo, pode ser no braço. Ah, tá bom. Nunca é Eu pensei tarde, nunca é tarde pra você reparar um erro. Porque, Lelê, na boa, hoje, dentro das possibilidades que o Corinthians pode ter no mercado, cara, eu acho que o nome mais viável seria aí o Emiliano Dias, que é o filho do Ramon. Inclusive, ele, quando foi dirigir o Olímpia do Paraguai, ele tinha colocado uma cláusula no contrato. Se o Corinthians pedir, se o Corinthians chamasse ele em qualquer momento, ele sairia sem ter multa rescisória. Mas você gostou do trabalho? Eu lembro de uma certa época que você era contra Mas trabalho, o né? grande pai dele, problema. né? Não, era o pai dele que comandava, mas ele era da comissão. Mas o Ramon, o Portugal, eu Diga. acho que ele teve bons momentos dentro do Corinthians, tanto que ele ganhou o Campeonato Paulista, e ele teve maus momentos também, justamente porque quando começou a entrar nessa onda de tipo jogador escolher jogo pra jogar, eu acho que ele começou meio que deixar muito esquema paisão igual o Dorival tá fazendo. Agora, o Emiliano vendo o atual cenário, eu não acho que ele, ainda mais construindo uma carreira agora, eu não acho que ele vai deixar essa peteca cair. Eu acho que ele chega com sangue novo e esses jogadores também estão sabendo aonde eles estão pisando. Porque eles estão ligados que a torcida do Corinthians aí não tá passando pano pra ninguém, não. Esses caras acham que ganharam aí 3 títulos e já ganharam Copa do Mundo. O Bidu tá achando aí que tirou o Marcelinho da história do clube. Você vê o Dorival falando, ele acha que ele substituiu o Tite. Então é bom esses caras tomar vergonha na cara, porque o Corinthians não tá jogando nada. E um outro nome, Lele, eu não sei se você conhece, mas é aquele Rubem Amorim.
que era técnico do United, que foi mandado Sim. embora agora em janeiro. Ele ficou um pouco mais de um ano lá, não fez um bom trabalho, mas é um técnico que dentro de Portugal já dirigiu o esporte, enfim. Não, mas Ele é um peraí, cara mas- com Mas nome. ele pra cá não vem. Eu acho Eu difícil, acho que mano. não vem. Eu vi alguns blogueiros corintianos aí comentando a respeito dessa possibilidade, não sei também aonde pode chegar. Na verdade, no United é difícil fazer um bom trabalho. A coisa lá é bem conturbada. Eu acho que você é um bom técnico. Tudo bem que tem modismo dos técnicos portugueses aqui no Brasil, mas isso eu acho Ele que vai tem cobrar mercado muito lá, dinheiro. e ele tem Eu mercado também lá acho. ainda. Ainda E- tem na Europa algum é. prestígio. Tanto Mas, ô, Premier ô, League Motinha. quanto segunda prateleira lá, ele tem. Em relação às críticas aí da Lele e do Mano em cima do Dorival, que ele tá acabando com o Corinthians, velho. cara, eu viro cada dia mais fã do Dorival. A Dorivete tá É, lá. e o cagal. Emiliano, cara, Acabando com o Corinthians, acharia muito amador. Acabando com o Corinthians, o Dorival ganhou 3 títulos pelo Corinthians: Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. Claro que tá uma merda agora. Se perder domingo tem que cair fora. Mas ganhou 3 títulos. O Trica tá falando o quê, mano? Os caras nem comemoram título. Hein? Turismo de um clube assim, porque na época da demissão do Ramon, eu fui contra a demissão, né? Mas a maioria da torcida eu acho que queria a demissão naquele momento. Inclusive, eu acho que o Ramon caiu até por menos do que o Dorival vem nessa sequência sem vitórias agora. O que pesou naquela época foi Libertadores e Sul-Americana, né? Por isso que também ele cai ali mesmo com o título do Campeonato Paulista. Só que aí, cara, você demitiu o Ramon pra trazer justamente o Dorival. E agora vai demitir o Dorival e trazer Fazer o de novo filho. o Mas sabe Emiliano? qual que é, Lelê? Não É o acho. fato novo que eu falei agora há pouco, mano. O Corinthians ele tá numa Vai situação de durar quanto desespero tempo? que não dá pra deixar do jeito que tá. Mas Porque é deixar do muito jeito que tá, kamikaze mano. daí, mano. Mas, ô Lelê, hoje, medidas emergenciais, atitudes emergenciais. Porque, por exemplo, o Corinthians hoje, na situação que tá, eu não vejo pra onde correr. Eu não acho que o Dorival vai conseguir colocar esse time realmente num trilho. Ele teve tempo de pré-temporada, que ele falou que foi curta, ele não conseguiu arrumar nada. Ele teve 2, praticamente, pré-temporadas agora, um período de 12 dias e de 10 dias. Ele não apresentou absolutamente nada em termos de melhora. Então, o Dorival hoje, de verdade, Lelê, é apostar no fracasso. Eu acho que é correr muito risco manter esse cara lá. Sabe quem eu acho que seja mais provável, talvez, se realmente o Dorival for demitido? Até por conta do Marcelo Paz, o Vojvoda. Eu acho que o Corinthians hoje ele precisa de um fato novo, independente de quem seja. É aquele negócio, você tá morrendo, chega lá um cara com uma agulha, véia, ferrada, com um negócio dentro, assim, fala, ó, eu tenho um antídoto. Você fala, não tenho mais nada a perder, eu tô numa merda de dar gosto. E Sabe? o Corinthians, não tem o que fazer. Qualquer curandeira Exato, salvação, né, pô. E, mano? ó, o Corinthians foi atrás do Vojvoda umas 2 vezes, era um sonho do Corinthians ali nos ano passado, ano retrasado, só que ele preferiu ficar no Fortaleza. E depois, agora que ele foi pro Santos e não deu certo no Santos, como vários outros técnicos que passaram e também não Quem deram deu certo, técnico no acaba Santos? desmoralizando um pouco. Mas, visto que hoje o Marcelo Paz é o diretor de futebol do Corinthians, e o Corinthians já quis o Vojvoda, não me surpreenderia se fossem atrás. Eu só acho o seguinte, eu acho válido, inclusive, se o seu argumento é bom, e também não vou execrar o Vojvoda, porque ele foi mal no Santos. E mal no Santos, quem foi bem o último? Eu não lembro. Pois é. O Cuca, talvez, agora tá retornando quando ele foi vice-campeão da Libertadores. Mas eu tenho que lembrar uma coisa também. Eu respeito muito o trabalho do Marcelo Paes, respeito o trabalho do Vojvoda, mas a mentalidade, o Corinthians não pode ser comparado com o Fortaleza. O buraco é mais embaixo. Corinthians e Libertadores, Claro. ele tem que ter outra uma pegada. mentalidade mais ferrada. Eu concordo com o Mano. Acho que o Corinthians tem muito potencial para jogos mata-mata. Só que os caras é gato gordo de armazém, eu concordo com o Mano. Mas, E sobre ô Portuga, Diga, até Marquinhos. o Abel Ferreira chegar no Palmeiras, até então era o técnico do Paok, tinha treinado o Abel Sim. Ferreira e conseguiu construir o trabalho que conseguiu. Eu acho que assim, o trabalho de um treinador quando ele chega no clube, vai muito dos jogadores comprarem a ideia do cara, claro. assimilar o jeito do cara trabalhar. Por exemplo, o Vasco tava um catado, chegou lá o Renato Gaúcho, mano, transformou o Vasco d'água pro vinho. Se isso vai ser momentâneo, se isso vai ser duradouro, a gente ainda não sabe. Mas assim, o fato, é isso que o Mano tá falando, às vezes tem um fato novo, né? Muitas vezes aí o próprio Vojvoda cansou de fazer bons trabalhos no Fortaleza, e quando o Fortaleza, entre aspas, mandou o Vojvoda embora, acabou caindo, mas já tava com o trabalho ali comprometido. Tem um desgaste também do dia a dia, né? Sim. O próprio cara, às vezes, já tá meio de saco cheio do clube. Eu sou a favor, quando o trabalho do treinador parou de surtir efeito, independente de quem seja, mas vai trocar o cara no meio da temporada? Concordo com o Mano. Eu acho que quando você vê o barco enchendo de água e você não vê uma perspectiva de melhora, o que você tem que fazer é tentar vedar esse buraco o mais rápido possível. Você pode até trazer um outro cara que de repente não vai, é que nem eu tô falando, não vai conseguir passar pro grupo a ideia dele de trabalho, o grupo às vezes não assimila o jeito do cara trabalhar, e isso pode ser um dificultador aí pro cara conseguir resultados, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Ficar olhando com cara de violinista do Titanic também não dá, né? É isso, mano. Agora sim, o irmão do Mano falou uma coisa que preste, né? Não, ele é bom comentando também, mas gosta de usar o Corinthians, é normal quando perde.
Que eu acho engraçado, mano, parece que só o Corinthians perde, mano. Ninguém perde, o São Paulo não perde, o Santos não perde, o Palmeiras não perde. Só, apesar que a gente tá 8 jogos aí sem vencer, né, mano? Você é louco, 8 jogos. Que não deu pra entender ontem, quando saiu a escalação, na hora que eu vi o Charles ali, eu falei, pelo amor de Deus, cara. A gente com o Matheus Pereira no banco ali, o Matheus Pereira já entrou invertendo altas bolas no segundo tempo. Mesmo com o cara como o mano falou, né, o Ferrolho, 4-5-1, tomando contra-ataque atrás de contra-ataque, mano. Porque esse 4-5-1 aí do Dorival, a gente não tinha ponta, era 2 atacantes ali. Era o Yuri Alberto e esqueci o Vitinho, começou a titular. Então ficou 2 atacantes ali preso, não ramava nada. Mas você é louco, cara. Esse técnico que o Mano indicou, Amorim, não conheço. E Emiliano Martinez, cara. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas aí no caso seria só o Emiliano, sem o pai dele. Seria interessante, mano. Seria interessante. Os jogadores do Corinthians adoram o Emiliano. Ele sempre tá mandando mensagem pros jogadores do Corinthians ali e tal. Comemorou o título da Copa do Brasil ano passado. Então é um cara aí que há de se pensar, né? Mas nesse momento, assim, às vezes é um pouco arriscado também, né, mano? Sei lá. Comenta aí se você gostaria do Emiliano Dias no Corinthians, caso o Dorival venha a ser demitido do Timão. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.